Sabe aquela sensação que a gente tem de que alguma coisa está errada em relação às informações que a imprensa divulga e à realidade do nosso dia a dia? A imprensa divulga que nós estamos com desemprego recorde, nunca tivemos tanto emprego como temos agora, que o PIB está crescendo e que a economia está boa. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente sai para trabalhar, para ir no supermercado, para comprar qualquer coisa, a gente percebe que a vida está mais difícil, o custo está mais caro, que a população está mais miserável, que está mais difícil de arrumar emprego. Então, como é que pode, né? O que há nessa discrepância entre o que as agências estatais nos falam do governo Lula e o que a gente vive no dia a dia? E o pior é que tem tanta gente que foi tão imbecilizada ao longo das últimas décadas que elas acabam acreditando no que a imprensa fala e ignoram o que elas testemunham com seus próprios sentidos. Mas hoje você vai entender. Primeiro, essa matéria aqui saiu. Desemprego se mantém em 5,6% no trimestre até agosto, dizendo a imprensa, e também, esse aí é um relatório que saiu do IBGE, do Postman, né, aquele militante do Lula, que o Lula colocou lá no IBGE e fez com que os diretores do IBGE pedissem demissão. O que está acontecendo? Se realmente nós estamos quase com emprego pleno e a economia está bem, por que está todo mundo reclamando o tempo inteiro? Vamos lá. Como é que é feito o cálculo do desemprego, você sabe? Só se calcula desempregado pessoas que estão procurando emprego. Se uma pessoa não está procurando emprego, então ela não entra no cálculo do desemprego. Nós temos no Brasil hoje, na verdade, mais de 50 milhões de pessoas que não estão procurando emprego. E sabe por que elas não estão procurando emprego? Bom, aqui eu te apresento os dados para que você possa entender. Vamos lá. Esse aqui é um gráfico que mostra a queda do desemprego, essa linha amarela, e a linha em vermelha mostra Bolsa Família. Quando uma pessoa recebe Bolsa Família, ela não pode trabalhar, porque se ela começa a trabalhar e a renda dela aumenta, a Bolsa Família é retirada. Então a Bolsa Família hoje, ela fomenta uma espécie de, um termo melhor, vagabundice. Nós temos hoje, olha a quantidade de pessoas, o desembolso anual do governo, o governo saiu de em torno de 80 bilhões para 160 bilhões em um ano. Dobrou aqui, ó, nesse ano. E o que aconteceu? O povo parou de procurar emprego, então o desemprego cai. Na verdade, quando você vê essa notícia aqui, não é que o desemprego caiu, é que a vagabundagem aumentou. As pessoas que não estão mais procurando empregos porque agora são sustentadas pelo Estado, aumentou exorbitantemente. Eu não sou 100% contra a Bolsa Família, eu acredito que algumas famílias e pessoas que estão realmente ali vulneráveis, elas precisam de uma ajuda do Estado. Só que o que era para ser uma ajuda virou via de regra. Então o governo hoje está diminuindo o número de desemprego, fazendo com que pessoas não busquem emprego. E aqui tem um outro gráfico que mostra isso claramente, tá? Olha só, é beneficiário de Bolsa Família. Os que aprovam Lula, esse aqui que aprova Lula. Olha como que saiu essa situação aqui. 64%. Em julho de 2025, para agora, aumentou de 50% para 64%. Aqui é onde foi despejado cada vez mais dinheiro público. Quem não é beneficiário está só caindo, sabe por quê? Porque essas pessoas estão trabalhando e estão vendo que mesmo trabalhando não estão conseguindo sobreviver. Agora olha só como é que está a inadimplência. Dizem que a economia está boa, né? Nós batemos o recorde de inadimplência. Nós temos hoje no Brasil quase 80 milhões de pessoas que estão endividadas e não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Isto é um número recorde. Aqui, ó, se você for prestar atenção aqui, final do governo Bolsonaro, mais ou menos aqui, dobrou. Nós saímos, não, dobrou não, mas saímos de 67 para quase 80 milhões de pessoas. Olha o aumento de 20% nesse período do governo do Lula. E aqui no governo Bolsonaro, olha como estava o vale, né, bem mais baixo. Isso aqui é um país quebrado, tá? Isso aqui não é um país indo bem, é um país à beira do precipício. E as estatais? Estatais federais têm déficit de 5,6 bilhões. Sabe quem vai ter que pagar isso aqui? Isso aqui é recorde de déficit nas estatais. Sabe quem que vai ter que pagar isso aqui? Justamente os pagadores de impostos. Só que pagadores de impostos agora está cada vez mais diminuindo. Né? Nós somos hoje pessoas que pagam impostos de renda em torno hoje de 40 milhões, 20% do Brasil tem que sustentar. E aqui, esse número é o mais preocupante de todos. O Brasil registra 8 milhões de empresas inadimplentes. Preste atenção. Nós temos no Brasil hoje 24 milhões de empresas ativas, 24 milhões de empresas que geram emprego.
Um terço, uma em cada 3 empresas estão falindo. Nós chegamos ao número, gente, olha como cresceu esse número a partir do meio do ano passado. No começo do governo Lula era 6,4 milhões de empresas, agora foi para 8. Aumentou aqui 20% também, empresas falindo. E é por isso que a avaliação do trabalho de Lula, mesmo com todo esse trabalho, mesmo com todo esse dinheiro despejado em Bolsa Família, ela voltou a subir. A avaliação do governo Lula, a piora, né, ruim ou péssimo, voltou a subir e apenas 23% considera como sendo bom. Tudo isso porque a gente paga muito imposto. E quem recebe é justamente um dos grandes receptores, né? É o judiciário, que aumentou em 5,5% que eles recebem para poder continuar com essa perseguição. Porque, assim, tem que ganhar muito dinheiro para manter uma estrutura de perseguição que eles criaram. Por que eu estou gravando esse vídeo? Não se deixe enganar. A sua percepção, o que os seus sentidos estão te falando é a verdade. O custo de vida está mais caro. O supermercado está mais caro, aluguel vai aumentar muito no ano que vem, as mensalidades dos nossos filhos, a roupa está mais caro, plano de saúde está mais caro e as pessoas estão recebendo menos. Tudo isso para sustentar um governo que colocou, e que eu volto para mostrar, um governo que para sobreviver vai colocar todo o eleitorado dele em programas de assistencialismo de pessoas que não vão mais procurar um emprego. Paga o Bolsa Família, se você não entende, eu vou te explicar. Quem paga o Bolsa Família é quem paga o imposto. O governo não tem dinheiro. Quem paga, você vai lá, paga o imposto, o governo pega aquele dinheiro e faz Bolsa Família, faz outras coisas. Então, não é nem esse nem aquele, é você que paga imposto, que paga o Bolsa Família. O governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo é dinheiro que nós pagamos para o governo. Automaticamente é o dinheiro do próprio povo que paga Bolsa Família ou qualquer outro tipo de benefício, gente. Por favor, tem que ser inteligente. Nenhum governo fabrica dinheiro. Quem dá o dinheiro para o governo é quem paga os impostos. Exatamente. Quando você vai comprar um saquinho de sal, você está pagando um imposto para o governo. O governo pega aquele dinheiro e faz o que ele quiser com aquele dinheiro. É assim que funciona, tá? Então o governo não fabrica dinheiro. Nenhum governo paga nem Bolsa Família, nem... você mesmo que paga, é o povo que paga pro povo. Os PIB, não, mas aí por isso que eles não querem mudar. Né? Mas eu tenho 2 coisinhas a falar sobre Bolsa Família. Sim, primeiro, fala, querido. toda pessoa que recebe auxílio do governo, Roger Aquino, tu não achas que deveria prestar serviços à comunidade? Ou seja, limpar praças, ruas, escolas, hospitais. Quem recebe Bolsa Família tem que trabalhar. Sim. Para a sua comunidade. Sim. Né? E dois, toda pessoa que recebe auxílio do governo não pode votar. É uma boa causa. Né? São duas medidas que resolvem o problema do Bolsa Família. Por quê? Roger. Porque, né, a pessoa tá dependendo do Bolsa Família, daqui a pouco ela diz assim, ó, o governo, o de situação, né, pode dizer assim, ó, olha, se tu não votar em mim, vamos tirar o Bolsa Família. Né? Fizeram isso. Pô, olha, o cara foi lá e dobrou. Pena que o Brasil não houve, passa isso, cara. Não houve gestores, né? Não ia passar isso no Congresso, sabe por quê? Sim, porque os estados que mais dependem do Bolsa Família estão lá no norte do país. É, exatamente. E lá é onde eles ganham. Isso aí. Comandar com mão de ferro esse caos social que você mesmo produziu nas universidades, nas instituições, no judiciário, nas escolas, em todo lugar em que o aluno é industrializado de maneira idiopata. É isso que está acontecendo. Você sabe, Adriles, eu não sou contra essas bolsas que existem aí, porque, na minha opinião, deixa o camarada muito acomodado. Porque eu já vi pessoas que foram procurar emprego, mas não queriam registro em carteira para não perderem, né, o direito a essas bolsas que dão aí. Não podia se registrar em carteira, então não trabalha e fica recebendo. Eu não sou contra ajudar o necessitado. Agora, só que nós teríamos que ter uma lei da seguinte forma: esse pessoal deveria ser vetado para votar. Todo cidadão brasileiro que recebesse ajuda governamental não poderia votar. Aí eu queria ver o político lá, o presidente da República, o Lula, ou quem quer que seja, falar, pô, vamos dar Bolsa Família lá para uma região inteira, para milhões de pessoas, porque ele está ganhando o quê? Ele está ganhando eleitor, meu irmão. Ele está ganhando eleitor. Então o que a gente tem que fazer? Porra, vamos ajudar o pobre? Vamos dar uma bolsa isso, uma bolsa... Vamos, concordo plenamente. Mas ele seria proibido de votar. Ele não votava, porque ele tá recebendo uma ajuda governamental. Não, eu discordo de você, verdade. Calma. Eu acho assim, o que o governo, todo governo de esquerda é nefasto? Porque ele usa e lança a mão da instrumentalização da pobreza para ter um eleitorado. O que ele quer dizer com isso?
você arrebenta com médio, com micro, até com macro em alguma medida, porque você cria só um conluio, né? Uma oligarquia, um oligopólio, aliás, de meia dúzia de empresas que funcionam junto com o governo. Você arrebenta com médio e micro empresário, sufocando o cara de imposto, fazendo o cara pagar 3 vezes o imposto de um funcionário. E aí o que acontece? As médio e microempresas se arrebentam, se destroem. E aí o que acontece? Com esse dinheiro dos impostos arrecadados, você cria o Bolsa Salsichão, uma Bolsa Miséria, e que você mantém uma pessoa, várias pessoas, milhões de pessoas... Mas não é um curral eleitoral isso? É, exatamente, eu vou chegar lá. Essas pessoas viram um gado. Um gado que você explora. E essas pessoas ficam agradecidas por esse Bolsa Miséria, sem saber que quem arrebentou com a potencialidade de crescimento econômico e intelectual através da educação deles foi, na verdade, esse governo que está premiando eles com o governo, Sim, com uma esmola, com esse Bolsa Esmola. Eu não acho que essas pessoas deveriam ser tolhidas de votar porque tem o sufrágio universal. Eu acho que poderia ter um sistema de aferição intelectual. Se você não é alfabetizado, você não pode votar. Infelizmente, 1/3 do Brasil seria alijado do processo de votação. Mas eu acho justo. Se você não sabe ler nem escrever, isso não é uma opressão social minha. Você não tem condições de aferir o que está acontecendo na realidade de maneira sustentável. Tudo bem, alguém vai falar, mas tem muito alfabetizado que é muito mais escroto que o analfabeto. Mas você não pode deixar com que uma massa de analfabetos possam votar, quer que seja assistida ou não. Agora, como é que se resolve isso? Com mais capitalismo. Agora, como é que você resolve com mais capitalismo, com mais potencialidade de incentivo ao empreendedorismo, né? É não elegendo gente de esquerda. Agora, no Brasil é o seguinte, você cria um voo de galinha, como criaram no governo do Bolsonaro, particularmente com a administração excepcional do Paulo Guedes, em que o Brasil começava a emergir, aí volta o PT, exatamente porque a Globo, o Judiciário, as universidades, as escolas públicas, eventualmente fazem uma campanha ostensiva contra uma direita liberal. Entendeu? Aí a pessoa não tem paciência e volta ao Bolsa Salsichão do Lula. Está acontecendo a mesma coisa na Argentina agora. A Argentina, o Milei, em 1 ano de administração, regulou todos os números. Baixa inflação, maior emprego, maior produtividade, maior mercado, mas agora ganhou a Buenos Aires porque, eventualmente, a população não tem paciência para perceber que é o liberal, é o governo liberal de direita que vai poder fazer ascender as pessoas. Não é o Bolsa Salsichão que estratifica as pessoas da miséria. Então, você tem que ter uma indústria de alfabetização em massa das pessoas. Agora, como é que faz isso? Aí nem eu sei te responder. O que a gente pode fazer é perseguir a verdade. É perseguir exatamente um princípio de empreendedorismo maior. É você, eu, influenciadores, jornalistas, escritores, políticos, eventualmente, perceberem e fazerem um esboço de apologia à verdade que está acontecendo. Enquanto eles não prendem a gente, né?